Boa noite, estamos começando mais um Conexão ND aqui na Record News. E como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado e eu estou tendo a satisfação de receber aqui nos estúdios o Dr. Marcelo Góes Neves, que é o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina. Boa noite, procurador, e obrigado por ter vindo para esse nosso bate-papo de hoje. Boa noite, Paulo. Boa noite ao público. Agradeço o convite novamente, né? Minha segunda conversa agora pessoalmente. Para mim é uma satisfação estar aqui e poder conversar um pouquinho sobre Marcelo, mas principalmente sobre o Ministério Público do Trabalho. Procurador, eu vou começar, antes de nós entrarmos em determinados assuntos e assuntos específicos, eu queria que o senhor desmistificasse um pouco o que é o Ministério Público do Trabalho. Eu, como um trabalhador, como eu aciono o Ministério Público dentro dos meus interesses, das minhas necessidades? Então, vamos explicar para o público aqui uma grande diferença. Eu não sou o fiscal do trabalho. Isso é o Ministério do Trabalho e Emprego. Ele é o poder de polícia, que vai lá na empresa multar, se for o caso. Nós somos como se fôssemos promotores de justiça. Nós recebemos as informações, colhemos informações. A gente tem um inquérito civil, que seria uma investigação, né, para as pessoas entenderem, que a gente monta um processo, conta a história daquela situação e aí decide, isso aqui está errado, a gente precisa corrigir isso aqui. E aí eu posso resolver isso de forma administrativa, seria um termo de ajuste de conduta, uma conciliação, ou se a gente não conseguir uma conciliação, eu tenho o dever de levar isso para uma ação civil pública. E como é que vocês recebem essas, de repente, denúncias? Hoje a gente até chama de notícia de fato, não é nem mais denúncia, tá? A gente recebe informações pelos trabalhadores, pelos sindicatos, a gente por conta própria descobre problemas e de ofício a gente começa o processo. Tem várias formas, depende muito da matéria, mas normalmente alguém coloca lá, vamos chamar de denúncia para facilitar para o público o que está acontecendo, nós verificamos se tem algum resquício de verdade e vamos investigar. Seria, agora eu vou fazer uma provocação para o senhor, seria um braço dos sindicatos para atacar, de repente, o empregador? Aí é exatamente onde não somos, porque se o sindicato andar fora da linha, nós é que somos quem processa o sindicato. Então, se um presidente de um sindicato do trabalhador pisar fora das quatro linhas, digamos assim, se ele fizer uma falta, é ele que cai, por nossa conta, nós processamos ele. Agora, me chamou a atenção também, o senhor é jovem e é a terceira vez que o senhor ocupa o cargo de procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Olha, acho que talvez o atributo que mais me represente pela terceira gestão é falar pelo Ministério Público do Trabalho. Os meus colegas, que somos poucos, Paulo Alceu, tu não vai acreditar, nós somos só em 29 em Santa Catarina. É muito pouco? É muito pouco. Precisaria Posso quantos? dar um exemplo? Não, por favor. Itajaí, polo, né, de portos, de indústrias, não sei nem a economia, mas uma das maiores de Santa Catarina. Sim, tem Ministério Público do Trabalho? Não. Itajaí não tem. Não tem, Paulo. Se reporta Florianópolis. Florianópolis. Nós Joinville, por exemplo. Joinville tem 3 procuradores. E Chapecó? Chapecó, 2, só 2. Aquela região onde enorme. Tem o agronegócio. Exatamente, cara. A gente, assim, eu vou dar ainda um exemplo mais gritante. Santa Catarina, 29 procuradores do trabalho, eu sou procurador-chefe dentro desses 29. Eu faço meu trabalho na base também. Eu acumulo as duas coisas para não desfalcar na linha de frente. E o Rio Grande do Sul, Santa Catarina tem o quê? 7 milhões e meio de habitantes? O Rio Grande do Sul deve ter uns 11. Tem mais que o dobro de procuradores que nós. E por que isso? Porque é um erro histórico que Brasília não quer corrigir. A decisão não é minha, a decisão é de Brasília e ninguém quer mexer nisso. Brasília seria Tribunal Superior do Trabalho? Procuradoria-Geral do Trabalho. Eles é que deveriam alinhar isso e resolver. Fato é que fica todo mundo inerte, deixa o jogo como está, não vamos desagradar ninguém. Mas Santa Catarina paga o preço de ter poucos procuradores do trabalho. Agora, politicamente, os representantes políticos de Santa Catarina, eles não poderiam interceder?
poderiam... E por que não intercede? Não há interesse de ter um fortalecimento do Ministério Público? Acho que o público pode tirar as próprias conclusões, tá? Mas fato é que em lugares estratégicos como Itajaí, nós não estamos presentes. E o Ministério Público Federal está, e nós não estamos. E o que isso representa? Só para as pessoas que estão nos acompanhando entenderem melhor. Se tiver uma investigação no Porto de Itajaí, num acidente de trabalho lá, que o trabalhador portuário avulso faleceu num acidente, quem tem que investigar sou eu, procurador de Florianópolis. Tem que me deslocar até lá, apurar os fatos, ir em audiência. Se tivesse alguém lá, na linha de frente, era muito mais fácil, né, Paulo? Muito mais fácil. E mais ágil? Muito mais ágil. Aí o pessoal fala, o Ministério Público é muito lento. Óbvio, com 29 procuradores, não tem como ser rápido. Não tem como ser rápido. A gente tenta ser o mais rápido que a gente pode, fazer o máximo que a gente consegue. Mas fato é que a gente tem pouco procurador e pouca procuradora para lidar com o tamanho de problemas que temos num estado enorme, com desenvolvimento econômico acima da média. Essa é a verdade. Doutor Marcelo, qual foi o último concurso que teve aqui? O nosso concurso é nacional, Paulo. Tanto que eu comecei no Rio Grande do Sul, não comecei em Santa Catarina. Ele é nacional e é distribuído pelo Brasil. Exatamente. E quando foi o último? O último? Deve ter tido uns 2 anos, eu acho, alguma coisa assim. E para cá não... Não, o que acontece? A carreira já não ganha mais cargos, só preenche o que já tem. Então, essa divisão histórica, ela se mantém sem movimentação. A gente não ganha mais cargos no Brasil e joga com as peças que a gente tem. E a divisão... Mas essa deficiência em Santa Catarina também, de repente, acontece em outros estados. Com certeza acontece, principalmente mais para o norte do país. Tem procuradorias aí com 12 procuradores, 11. E tem procuradorias com 80, como São Paulo, 90. E Santa Catarina, sinceramente, está bem aquém do que deveria ter. De repente, não existe procuradoria. O que acontece? Acontece a festa dos empregadores, né? Os de má fé. Se não existir procurador para cuidar disso, é como se tivesse criminosos andando pela rua sem polícia e sem promotor de justiça. Tu consegue imaginar algo assim? Tirar a polícia das ruas e tirar o promotor de justiça para processar criminosos? Seria basicamente esse efeito na área trabalhista. Eu lhe pergunto isso pelo seguinte, não é o fato, claro que eu exagerei aqui, claro, mas o fato de ter pouco acaba facilitando também isso que o senhor acabou de expressar. Você chegou a uma conclusão que eu nem precisei chegar. Você mesmo já entendeu o contexto e vê que não há poder de polícia e promotoria suficiente para todos os crimes trabalhistas que podem acontecer em Santa Catarina. Agora, aproveitando, já que a gente está conversando sobre isso, a reforma trabalhista, ela não poderia ter de repente, resolvido essa questão ou não? Posso ser ultra sincero como eu fui da última vez? Por favor. Opinião minha, não é do órgão, tá? Aquilo foi um movimento de ideologia política bem orquestrado, tá? Para tentar dar mais empregos, mas diluir a qualidade do emprego. E pegar pontos estratégicos onde ninguém notaria, como o processo do trabalho. Não o direito do trabalho em si, não mexeram em 13º, FGTS, mexeram pouco, mas não mexeram em algo escandaloso, tá? A ideia era diminuir um pouco os direitos, dificultar o processo para criar mais empregos. Fato é, cadê os novos empregos? Eu nunca vi. Para mim foi tudo uma ideologia política justificada aí pela Justiça do Trabalho, é tudo pró-trabalhador. Essa era a mensagem da Justiça, né? Que a gente ouvia. Usaram isso e passaram, desculpa a expressão, o trator na legislação trabalhista, principalmente na processual. E hoje quem paga caro é o trabalhador que tem o direito violado e tem que processar a empresa, e aí custa muito caro, o risco é muito alto e ele não faz. Então, quando o ex-presidente Lula, em sua maratona pré-eleitoral, fala em mexer, isso aí é bem-vindo à Procuradoria do Trabalho? Vamos lá, não gosto de citar nomes políticos, mas já que citou, eu vou contextualizar. Cada vez que se aumenta os direitos e garantias do trabalhador, para nós é vantajoso. Por quê? Porque o trabalhador é o elo mais fraco dessa relação. Isso é óbvio. Quem é o elo mais fraco da relação tem que ser protegido pela lei. Por exemplo, uma criança e um adulto, quem tem que ser protegido pela lei? A criança. É a mesma coisa aqui, Paulo.
E isso que as pessoas parecem que perderam um pouco essa noção e agora a regra processual favorece tão mais a empresa que a balança, em vez de favorecer o trabalhador, eu acho que já está favorecendo o empregador. Minha opinião, como eu falei, transparente, não é necessariamente a do órgão. Sim, claro. Mas, na minha opinião, aquela ideia de dar mais empregos falhou, obviamente, e o trabalhador está pagando caro. Agora, mais uma provocação que eu gostaria de colocar aqui, até para lhe ouvir, para esclarecer, que é fundamental. De repente, não tem esse fantasma que o empregador é o anjo mau e o empregado é o anjo vítima? Sinceramente, falta equilíbrio. Falta equilíbrio, Paulo. Nenhum dos lados está sempre certo, né? A gente tem que ter um equilíbrio nas relações. E essa relação tem que ser equilibrada. Tem bons empregadores maravilhosos. Não posso fazer propaganda de nenhum aqui, porque não posso mesmo, porque não me cabe. Mas tem empresas, principalmente de natureza europeia, que são fabulosas com os trabalhadores. Mas tem empresas que cometem todo o crime possível e imaginável, né, na área trabalhista. E não sai no ar isso, sai muito pouco, né? A gente pega muito pouco, a gente tem poucos procuradores. E tem trabalhadores também que se acomodam, né? Ou que fazem o jogo inverso, pressionam, tem tudo, tem que ter um equilíbrio. E está faltando. Está faltando. E como é que resolve isso? Profissionais como eu, alguém, um repórter como você, que deixa as pessoas de bom senso falarem, os juízes de bom senso falarem, um poder de polícia maior de olho nessas relações. Eu acredito nisso. Eu sei que tem um certo descrédito com o Poder Judiciário hoje em dia, com o Ministério Público. Fato é, sociedade, que confiem mais nessas instâncias do que em outras. Eles estão aqui normalmente para te proteger. E a reforma trabalhista, que mudanças poderiam ocorrer para, de repente, haver esse equilíbrio? Olha, a parte pior, e aí é difícil de explicar tecnicamente para o público, a parte processual. Pegou em cheio o trabalhador. Eu gostaria muito que o senhor explicasse isso, porque de repente a gente ouve muito, não, a reforma foi importante, foi fundamental, mas daí a gente foi abalroado por uma pandemia que não deu condições de usufruir do emprego. Verdade. E como é que se resolve isso? Vamos lá. Vou tentar exemplificar aqui para o pessoal, né? Mas antigamente o trabalhador ele ia fazer um processo e aí tinha uma distorção realmente. Ele podia pedir qualquer coisa que se o empregador não tivesse prova de que fez tudo certo, o trabalhador ganhava. Isso que gerou essa fama de tudo pró-trabalhador, tá? Porque o processo favorecia, até de certa forma grande, o trabalhador. Para mim estava justo, mas o pessoal achou que era demais. Tanto que a gente ouvia falar que existiam quadrilhas de trabalhadores montando... Também ouvi falar, ou quadrilha de advogados que fosse, né, montando processos gigantescos em que o empregador despreparado não estava pronto para encarar. Não tinha os documentos para provar que ele estava certo. E daí a legislação acabava favorecendo o que considera, como o senhor falou, o mais fraco. Exatamente. Que de repente estava sendo o mais desonesto. Talvez sim, em alguns casos, mas na maioria dos casos a minha experiência me diz que não. Tá? A minha experiência, eu tenho 11 anos de experiência, muitas vezes a história era verdade, mas o empregador esquecia de guardar a prova de que tinha pago, ou que tinha feito direitinho, e aí não tinha prova para nenhum lado, aí ia para o trabalhador a decisão. Entendeu? Esse era o processo trabalhista de antes. Mas mudou muito também a postura do juiz. O juiz mudou porque também teve a mudança da lei, né? Antes da reforma trabalhista... Alguns juízes mudaram, o juiz tinha não. uma tendência muito para o empregado. Depois ele passou a dar um equilíbrio maior isso. Isso aconteceu naturalmente, claro, mas a reforma potencializou o que eu chamo de um desequilíbrio aí para o empregador. E alguns juízes aplicam a reforma na íntegra. Eu não concordo como jurista. Eu acho que estão aplicando demais. Tá? É a minha opinião sincera sobre o assunto. Mas tem juízes da velha guarda, por exemplo, que estão igual lá no início. Tem que ter um meio termo, Paulo. Tem que ter. Mas só eu queria lhe ouvir mais sobre essa parte processual. Parte processual. Antigamente o trabalhador podia pedir tudo o que ele queria, não custava nada do bolso dele o processo, era de graça, porque era um trabalhador que não tinha dinheiro para pagar de qualquer forma, né? E o advogado trabalhava pelo sucesso da ação.
Então ele pedia várias coisas, o juiz olhava aquilo lá, não tinha prova para lado algum, ninguém apresentava prova, só testemunhal, um conta uma história, outra, o juiz olhava, não tem prova de nada, de que está pago, a razão é do trabalhador. E aí dava aqueles processos em que se ganhou a fama de que o empregador estava certo, e talvez ele tivesse, mas não tinha prova de nada. E aí o trabalhador ganhava tudo, e não custava nada para o trabalhador. E como é que é assim, agora? Como é que é agora? Digamos que o trabalhador sofre um acidente de trabalho, tá? De trajeto, ele estava dirigindo até o trabalho e sofre um acidente. Uma situação que é polêmica, digamos assim. Não é tão simples, é acidente de trabalho, não é? Depende. Ele tem que primeiro assumir que ele vai pagar esse processo se ele perder. Então ele tem que pedir exatamente o que ele acha que pode ganhar. Porque se ele perder, ele vai ter que bancar. Vai ter que bancar. Inclusive, honorários do advogado da empresa. Isso o senhor é contra? Eu acho que tem exageros. Se a pessoa tem condições de arcar, eu acho justo. Se a pessoa não tem condições de arcar, tem que ser gratuito. Sim, daí virou loteria. Daí virou investimento, Paulo Alceu. O trabalhador tem dinheiro para bancar o seu processo, ele vai para frente, ele banca um bom advogado e ganha. O trabalhador carente, ele fica num limbo. Ele não tem para onde correr. Aí que o senhor fala no equilíbrio. Exatamente isso. Porque um trabalhador que ganha R$ 1.500 no frigorífico, ele não pode contratar o melhor advogado. Pode? Não pode. Né? Ele tem que assumir, de repente, custas de um processo. Ele tem que ter um contador que liquide o processo, já mostre exatamente o direito que ele tem. Isso ninguém tem à disposição. Nem eu, no Ministério Público, tenho um contador à disposição 100%. Só que o trabalhador brasileiro tem que mostrar lá quanto ele tem direito a receber em férias, em 13º, mesmo que seja óbvio que está atrasado, ele tem que dizer o valor que ele quer ganhar. É impossível isso aí, é desumano isso, Paulo, para um trabalhador que ganha R$ 1.000 e poucos. Eu acho isso injusto e não vou omitir isso da população catarinense. Isso teria que, no seu entender, teria que ser reavaliado. Na minha concepção de 11 anos de Ministério Público, eu acho que se não reavaliar, as distorções só vão aumentar. Essa é a principal distorção, no seu entender? Dentre várias outras, tá? Posso dar mais uma, então, já que a gente está no assunto? Se eu pego dinheiro emprestado no banco, eu pago IPCA mais juros, certo? Agora, se o empregador não me paga, eu tenho um crédito com o meu empregador, né? Só que sabe qual é a correção monetária que estava na reforma trabalhista? TR, zero correção monetária. Então, se pagar daqui a 3 anos... Não vale nada. Não vale nada. O dinheiro do trabalhador estava sendo usado como um jeito de financiar a empresa. Porque se o empregador não pagasse, vamos dizer, R$ 5.000, ficasse em atraso, o trabalhador tinha que ir lá cobrar na justiça, que já é um trabalhão, porque está mais difícil. Não tinha correção monetária e tinha um juro baixo. Então, o banco tem mais vantagem que o trabalhador que não recebeu salário. Poxa, não pode. Isso aí está errado. Está errado. E estava na reforma. E agora, se a gente colocar no... Estava e foi aprovado. Não, agora está em revisão porque todo mundo notou que isso aí era uma distorção e os tribunais estão agora aplicando a correção do IPCA, por exemplo. Então já houve uma evolução. Já houve uma evolução, mas não na lei, na jurisprudência, no judiciário. A lei está lá e a jurisprudência exatamente, que criou viu que era mudança. Inconstitucional aquilo ali e notou, não, o trabalhador está sendo prejudicado ao extremo. Aí lá no TST isso foi revertido. Hoje é IPCA mais juros. Então agora custa para o empregador não pagar. Agora, doutor Marcelo, se a gente colocar a reforma trabalhista numa balança, tem mais positivo do que negativo, ou não? Para mim, não. Para o senhor, não? Para mim, não. Para o senhor ou para o Ministério Público do Trabalho? Para o Ministério Público como um todo e para mim, em particular, não houve avanço. E eu te falei o motivo da última vez. Nós precisávamos de uma modernização do direito do trabalho e não jeitinhos de dificultar o processo do trabalho. Nós precisávamos de investimento no direito do trabalho, nós não fizemos. Nós dificultamos o processo trabalhista, onde ninguém ia colocar o olho de imediato. Por isso que eu acho que isso foi algo de ideologia política e não algo planejado. Então, Marcelo, eu vou fazer um breve intervalo e depois, na volta, eu queria falar com o senhor sobre o SAMU, que eu acho muito importante que o senhor explique para os catarinenses o que está acontecendo. A gente vai parar um pouquinho, é rapidinho, e já volta com o doutor Marcelo Góes Neves, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. É rápido.
Este é o Conexão ND aqui na Record News e hoje eu estou recebendo o Dr. Marcelo Góes Neves, que é o procurador-chefe do Ministério Público de Santa Catarina. Doutor Marcelo, agora eu queria entender um pouco e eu gostaria que o senhor explicasse como é que está a situação desse contrato do SAMU aí, que, olha, que incomodou e que realmente acaba afetando em quem mais precisa de atendimento. E por que o Ministério Público, de repente, do Trabalho, ingressou diretamente nisso? Esse é um tema tortuoso, porque eu sou catarinense, natural aqui de Florianópolis, e ver o meu estado com um SAMU falho ou complicado não me deixa orgulhoso. Essa é a verdade, Paulo. A culpa é de quem? É do governo? A culpa é mista, tá? Houve alguma falha ali. Esse processo todo funciona da seguinte forma. O Estado terceirizou o serviço para uma empresa que ganhou a licitação a determinado preço. Tá? A empresa se chama OS. Essa empresa tinha que executar toda a programação do SAMU mediante um preço que o Estado paga. Terceirizar é isso, né? Fato é que essa empresa começou a fazer algumas... Primeiro começou de leve, a não pagar salário, a não dar um direito para médico, para agente de saúde, motorista de ambulância. E foi continuando. Aí reclamava que o Estado não estava pagando direito, mas o Estado, a princípio, estava. Onde eu acho que o Estado falhou? E eu não vou omitir quem eu acho que tem responsabilidade. Principal responsável, gestão da empresa OS. Tá? Acho que o principal responsável está aí. Mas o Estado tinha que ter quebrado esse contrato muito antes do que fez. Ele tem esse direito se a empresa não está cumprindo. Com cumprindo. certeza tem. Se a empresa falha na execução, ele vai lá dar um alerta, ele repactua, ele tenta contornar, ele fiscaliza, mas se as falhas são constantes, uma hora tem que eliminar aquela relação. Ele foi omisso, então. Na verdade, vamos pensar aí, 2 impeachments, troca secretário, vem secretário, ninguém estava ali, pandemia, estava todo mundo meio perdido, Paulo, e não tomaram a decisão na hora certa e a coisa chegou num nível que ficou escandaloso. Eu não tenho outra palavra para explicar o porquê do nosso SAMU ter ficado o que ficou. O senhor formou um grupo de trabalho, né? Formei recentemente um grupo de trabalho para tentar conciliar tudo isso, porque a empresa deixou de pagar 13º, salário, coisas básicas, Paulo, não é coisa discutível, é coisa básica, do dia a dia, salário de médico, motorista de ambulância, agente de saúde. Não pagou, simplesmente não pagou. Deu calote. Deu calote, essa é a palavra. Se o povo quer saber, deu calote. E o Estado agora terminou finalmente a relação com a OS. Com tudo isso, o Estado ainda estava protelando? Não, o Estado estava tentando sair daquilo ali. Ele tentou. E vou elogiar uma pessoa aqui em público, e eu não gosto de falar de cargo político. Não, tudo bem. Porque depois a gente fica refém da nossa posição, né? Não, mas em específico ao tema. Específico ao tema, secretário André Mota, sinceramente, é um dos melhores secretários de saúde que eu já vi na minha vida, como catarinense e como procurador do trabalho. Ele está tentando fazer a coisa melhorar. Ele tomou as rédeas disso. Tomou as rédeas. E tem outra coisa que ele fez, que eu posso falar depois, mas sobre o SAMU, ele tomou as rédeas, tirou a empresa e me procurou. Doutor Marcelo, como é que a gente resolve isso de forma amigável para o nosso médico receber em dia, nosso agente receber em dia, os agentes de saúde como um todo, nossos motoristas e o serviço voltar a funcionar? Mas uma empresa que não pagava quando estava com contrato, como é que vai pagar agora que já nem tem mais contrato? Paulo, aí que eu vou te contar um pouco da sujeira empresarial que às vezes ninguém quer ver. O dono dessa empresa, que eu não vou falar o nome, ele anda de jatinho, ele dá Porsche para a esposa, ele faz uma série de coisas. Ele é daqui? Eu não sei a história dele, porque esse processo não está na minha mão, tá? Eu estou de um grupo de trabalho, mas o processo não é meu. Essa história é longa já. É longa, tem 4 anos no mínimo. É um desonesto. Né? Eu não vou dizer isso, porque se eu falar e ele não for, aí eu que estou cometendo um crime, né? Mas, a princípio, tem elementos muito fortes ali que dizem que ele é desonesto. Que ele anda de jatinho, de lancha, Porsche, que ele distribuía lucros sem pagar salários, que ele fez algumas manobras aí que talvez configurem, inclusive, crime. Tá, talvez. Eu não tenho ainda elementos suficientes para dizer isso com certeza. Nesse momento, o foco de vocês
é cumprir com o que a empresa não cumpriu com os funcionários. O nosso foco é que os trabalhadores, médicos, agentes, motoristas e todos que estavam envolvidos no SAMU recebam o que é de direito e isso seja bancado pela empresa e, se não der, o Estado banque e depois cobre da empresa. Esse é o caminho que eu gostaria que acontecesse. Essa é a verdade. E quanto tempo ainda nós vamos conviver com isso? Olha, eu espero que o menos possível, tá? Porque eu listei isso como prioridade absoluta na minha pauta desse ano. Tá? Ou seja, isso aí vai ser encaminhado à justiça. Isso aí vai ser negociado por um tempo, por uns 30 a 60 dias, entre Ministério Público do Trabalho, sindicatos, trabalhadores, empresa e Estado, para ver se a gente acha uma pactuação conciliatória, amigável para isso, se é que é possível, né? Senão a Justiça do Trabalho e a Justiça Estadual vão decidir o que vai acontecer. Quem que vai pagar a conta? O Estado pagou o que cabia a ele. Até onde nós vimos, sim. Só que não fiscalizou da forma que entendemos adequada. Ali que o Estado errou. Na minha opinião, se tiver erro, está aí. Se tiver erro. Não vou afirmar com certeza porque o processo não é meu. Mas se tiver erro, foi na fiscalização. Sim, o processo não é seu, mas como é que o senhor está coordenando? Eu sou um grupo de trabalho montado para conciliar isso. Eu não estou processando a OAS. Para tentar dar uma solução. Exatamente isso. Tentar dar uma solução. O processo é o segundo caminho. O processo já está ajuizado, vários, né, no Estado, contra a OAS e contra o Estado. Mas tem, às vezes, solução amigável que ninguém pensou ainda. E eu estou aí para tentar ajudar. Enquanto isso, o SAMU... Está meia boca. Está melhorando agora porque o Estado mudou. O Estado fez uma nova licitação, agora é uma fundação que está cuidando, o Estado contratou médicos para si próprio, a gestão mudou totalmente, Paulo. Totalmente. O Estado está tentando ir para o caminho certo. Se vai conseguir, eu estou torcendo para que sim. Que é ganho da população de Santa Catarina. Pura e simplesmente isso. Agora, quando a gente fala em terceirização, é bom ficar com os olhos bem abertos, É bom, né? Sim. É bom, sim. Pode ser bom, uma boa ferramenta de gestão, mas pode gerar distorções como essa. E é comum acontecer, comum acontecer o que aconteceu? Brasil, Paulo Alceu, acontece todo dia, no país inteiro. Pô, que vergonha. Eu fico embaraçado de ter que falar isso em público, tenho vergonha também. Tenho vergonha também. Ganha licitação, não executa nada direito, o Estado não fiscaliza direito e aí quem paga o preço? O trabalhador que não recebe e nós, cidadãos. Os cidadãos não recebem o serviço que deveria receber. Essa é a verdade. Acaba estourando na gente, né? Acaba. Agora, eu queria trocar um pouco de assunto, já que está encaminhado esse assunto do SAMU, em relação ao aprendizado profissional e o ensino médio. O ensino médio mudou. Exato. E, de repente, o aprendizado profissional está sendo prejudicado. Mas prejudicado sim. Por essa mudança ou prejudicado porque a gestão da educação não está sintonizada? Você mesmo respondeu a pergunta. Minha avaliação é parecida com o que você colocou agora. O novo ensino médio, ele é integral. Ele não é aquela escolinha que a gente ia de manhã e acabou por ali. Eu fui assim, acho que você também, né? Eu ia de manhã e depois fazia o meu inglês à tarde, jogava um futebol, mas não tinha atividades do colégio, eram poucas, né? Uma coisinha ou outra, né? Eu tive semi-internato, eu entrava de manhã e saía às 6 da tarde. Não, então o teu era ensino médio integral, o meu que não era. Eu estudava no colégio catarinense, estudava de manhã, né? Boa parte do tempo. E às vezes tinha uma aula de datilografia, alguma coisa fora do horário, ia treinar um futsal, mas fato é que não era integral. Era só período da manhã com alguma atividade complementar. Agora o ensino médio ele vai virar integral. Ele vai aumentar o tempo em que o aluno fica na escola ou em atividades práticas. E aí é que eu estou vendo a falha da integração de uma coisa com a outra. E a falha está aqui em Santa Catarina? Acredito que a gente está ficando para trás. E como resolver, procurador? É simples, Paulo. Outros estados já resolveram. É aceitar a aprendizagem profissional como quadro curricular desse processo. Claro que a aprendizagem precisa de algumas adaptações e melhorias, não tenha dúvida, mas é só um ajuste na aprendizagem profissional para ela integrar a questão de compor as horas do ensino médio integral. E por que não ajusta? E porque eu acho que a Secretaria de Educação está com dificuldade de absorver essa mudança. E qual é a dificuldade?
Eles alegam várias. Eu confesso que não entendo quais são. E o Ministério Público do Trabalho está cobrando? A gente tentou fazer reuniões, a gente tem um GT montado, um grupo de trabalho, no Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil e Promoção da Aprendizagem para conversar com a Secretaria. Conversamos, o secretário foi super atencioso, né? Toda a equipe estava à minha disposição, mas nós não chegamos num consenso. E eu acho que esse consenso é para ontem, não para daqui a 6 meses. Então a gente está nesse limbo. O nosso aluno não sabe se vai para a aprendizagem, se vai para o ensino médio integral, se vai deixar o trabalho, se vai deixar essa profissionalização para trás e tem que escolher entre uma coisa e outra. Ele pode fazer as duas coisas. E paralelo a isso tem a confusão do ensino presencial. Tem tudo isso junto. Tem tudo isso junto. Me frustra, como ser humano, procurador do trabalho, a gente está aqui coibindo o jovem de ter a plenitude do seu futuro assegurada já no primeiro momento e está uma confusão. Isso é um direito. É um direito. É um que direito. não está sendo cumprido. Na minha leitura, não está sendo cumprido a contento. Está na hora de acontecer efetivamente. E a o que integração o Ministério de uma coisa Público com outra. pode fazer? Como é uma questão educacional, depende do Ministério Público Estadual. De ele acionar a Secretaria de Educação e conversar, olha, vamos integrar a aprendizagem. E vocês se comunicam? De vez em quando, sim, mas somos ramos diferentes. Eu sou do Ministério Público do Trabalho, que é um ramo da União, Ministério Público da União. Eles são o Ministério Público de Santa Catarina. Nós nem estamos nem no mesmo prédio, Paulo Alceu. Mas nos comunicamos, eventualmente. Mas vocês não podem... Eu já instei, mas a coisa não fluiu da forma como a gente gostaria. Então, de repente, tem uma certa despreocupação do Ministério Público do Estado. Não sei, acho que não. Acho que tem preocupação, sim. Não, porque eles são atentos ali, eles são presentes. Olha, Procurador-Geral de Justiça, Fernando Comim, ele é fabuloso. Eu gosto muito dele. Sinceramente, dos que eu já convivi, um dos melhores promotores de justiça que eu já vi atuando. E a gente não atua nem na mesma área, né? Mas como ele lidou com a pandemia no Ministério Público Estadual, com a saúde pública, ele foi fabuloso. Fantástico, uma pessoa profissional, pessoa séria, que sabe liderar a equipe dele, passa a mensagem correta, de forma clara. Eu tenho nada a não ser elogios da TC. Tanto que ele foi reconduzido, né? Foi reconduzido, por mérito. Você 3 vezes. Eu, porque, como a gente é pouca gente, e o pessoal já confia tanto em mim, que nem concorrem mais contra mim. Né? O Marcelo é o nosso porta-voz. Agora, doutor Marcelo, nós estamos praticamente terminando nosso programa, mas eu não queria deixar de lhe perguntar o que me incomoda muito e o que me revolta muito nos dias de hoje, né? Trabalho escravo. E Foi bom que eu tomei uma aguinha, então. Eu queria até que o senhor me auxiliasse nisso, se realmente tem fundamento informações de que aumentou o trabalho escravo em Santa Catarina. Daí envergonha ainda mais o nosso Estado. É real isso? Como eu fui sincero, o programa todo é real. Tem 2 coisas em Santa Catarina que me envergonham muito, embora eu tenha muito orgulho de ser catarinense. Primeiro, ocupar altos índices de exploração do trabalho infantil. Isso é vergonhoso. E a gente trabalha muito diuturnamente para mudar essa cultura, que está, às vezes, espalhada no Estado, em famílias até, que não entendem que trabalho com 9, 10 anos vai destruir a vida adulta dessa criança. E a gente tem que desconstruir toda uma ideia de que isso é aceitável. Não é, Paulo Alceu. Nós ocupamos em Santa Catarina. Isso é um tema polêmico. Isso é um tema polêmico. A gente então vai fazer um programa só sobre isso. Não, exatamente. Agora até passou isso pela minha cabeça. Mas eu tenho vergonha de a gente ocupar altos índices de trabalho irregular infantil. Não é trabalho regular, não é aprendizagem. É irregular, exploração. Nós ocupamos piores índices no Brasil. Melhoramos ao longo dos anos, muito porque eu estou de olho nisso, tá? Mas não é explorar a criança, de repente, é permitir que ela se evolua no trabalho. Meu caro, tem exploração flagrante. É porque a gente não vai ter tempo aqui para trazer isso a público. Tá? Porque nós vamos focar no trabalho escravo. Trabalho escravo na pandemia, ou em condição análoga de escravo, que é o termo técnico, ou trabalho degradante, está se proliferando assim, de forma que não dá para frear em Santa Catarina. E eu me sinto embaraçado de falar isso em público. Porque eu não tenho pernas suficientes para mandar o meu pessoal para todo o estado para resolver isso. E dou exemplos claros aí, onde acontece muito, colheitas
da cebola, da maçã. Crianças fazendo colheita da cebola pode deixar a criança cega, como já aconteceu. E Que tem é isso? trabalho Que degradante, é absurdo. E essas pessoas não são presas, não são... São, só que ele não consegue pegar todo mundo, porque além de ser uma transgressão trabalhista, é um crime federal, que o Ministério Público Federal tem que processar esse cidadão que explora. E faz, só que não consegue pegar todo mundo. E como aceitar que Santa Catarina aumentou o Sabe trabalho por quê, Paulo? Porque muitos trabalhadores migram para Santa Catarina de qualquer jeito. Haitianos, baianos, senegaleses, e aí não acham a oportunidade formal. E se permitem. E se permitem. Coitados. Coitados. Pô, que triste. Triste. Mas triste. tem que proteger esse pessoal. O meu trabalho é esse. O meu trabalho é esse, só que eu não tenho perna suficiente para proteger todo mundo ao mesmo tempo. Mas o meu trabalho é esse. Nós vamos ter uma outra conversa sobre o trabalho infantil e o trabalho escravo, que eu acho que são dois temas que valem para um programa inteiro. Trabalho infantil tem que ser desmistificado e trabalho escravo tem que ser exposto. Esse é o resumo. Nós vamos falar sobre isso. Doutor Marcelo, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Conexão ND, agradecer as suas manifestações, a sua sinceridade até em expor temas bem nebulosos, mas futuramente eu acho que nós estaremos aqui daí pela terceira vez. Pela terceira vez, aí a trifecta está completa, eu como procurador-chefe e falando com você para quem precisa ouvir, Santa Catarina. Obrigado, doutor Marcelo, e obrigado você que nos acompanhou até aqui em mais um Conexão ND. Terça-feira que vem eu estou de volta, apesar do carnaval. Um beijo e até lá!